Agora, para além de toda a história que foi trazida pela Polícia Federal, esse caso repercute bastante porque a prisão do general Braga Neto no sábado criou um fato inédito na história do país. Nunca antes um militar do mais alto posto do Exército tinha sido detido por uma decisão da Justiça num processo conduzido por civis. E integrantes da cúpula do Exército estão tentando se distanciar de Braga Neto, ou pelo menos distanciar Braga Neto da instituição. Os oficiais afirmam o ineditismo da prisão e que isso causaria constrangimento ali na caserna e que também não representaria o que de fato as Forças Armadas buscavam, seja no atual governo, no governo anterior ou nos passados. Como é que você avalia essa questão, hein, Zé Maria Trindade? E de que maneira que essa história, mais uma vez, cai numa cobrança de explicação daqueles que permanecem nas Forças Armadas e daqueles que hoje estão à frente das Forças Armadas? Pois é, olha, primeiro, há uma movimentação política muito forte em decorrência desta ação da Polícia Federal contra essas pessoas que planejaram, sim, a possibilidade de um golpe e não ficou no planejamento. Não houve a tentativa. O Segré fez um resumo aqui de como os golpes acompanham a humanidade. Quero dizer que isto é uma situação muito grave. Quem não consegue concluir um golpe, geralmente ele é decapitado, prisão perpétua, esquartejado, que foi o caso do Tiradentes aqui no Brasil, na Inconfidência Mineira, e assim por diante. Então, trata-se de uma intentona grave. Não havia a menor possibilidade disso acontecer. O general Hamilton já me disse isso antes. Eu falei, o senhor está apanhando aí do pessoal da direita, né? E principalmente dos alinhados ali com o ex-presidente Bolsonaro, senador. E aí o general Hamilton respondeu mais ou menos isso. Olha, eu não apoiei o golpe, por isso que eu estou apanhando. Isso bem antes de toda essa história virar à tona. Então houve um planejamento. Aí tá, vamos para os militares. Os militares, tradicionalmente, reserva e ativa, falavam a mesma língua. E os da reserva falavam num tom mais alto, porque os da ativa seriam punidos, que é a história da política na caserna, política entre os militares. Desta vez, houve uma dissociação. O pessoal da reserva defende mais uma área mais, vamos dizer, mais de apoio a Braga Neto. E os da ativa não, dos generais só 2 apoiaram. Isso já é público, a reunião é pública e foram atacados e tal. Agora, olha o que me disseram na caserna, entre os militares. É de que Exército, Marinha e Aeronáutica têm representações em todos os estados, em vários lugares. O Exército, Marinha e Aeronáutica têm os tais tiros de guerra, que comandado por um suboficial, né? Em nenhuma unidade, em nenhuma unidade militar houve sublevação. Nenhum comandante de quartel ou pelotão disse, olha, Lula não toma posse. Então, não houve essa tentativa e não houve resistência e nem tentativa de absolvição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, o planejamento é claro, não há como negar. Está aí, tem provas e tudo. Agora, tentativa é que é complicado e eu acho que o senador Hamilton Mourão tem razão. O Piperno levantou a mão aqui. O que foi, Piperno? Bom, veja, eu diria para você que há muitas formas de golpe, né? E a história é plena delas, e mais recentemente essa metodologia de golpe mudou um pouco, ganhou outras variações. Isso já não é de hoje. Eu me lembro, por exemplo, do que aconteceu com a queda do ditador Ceausescu lá na Romênia. Não houve um evento militar, não houve uma organização militar para derrubar o Ceausescu. Ele saiu no meio lá da multidão, a multidão foi lá e, enfim, prendeu ele, a mulher, a família, matou, enfim, a multidão matou todo mundo e depois disso o poder mudou. Então, não existe, digamos, um padrão de golpe. Isso foi no passado. Isso foi mais por conta, recentemente, que na América do Sul, dos golpes fardados aí dos anos 60, 70, mas isso mudou. O fato é que também muito me surpreende agora alguém como o general Mourão admitir que, puxa, houve um movimento lá, Tabajara. Porque é o seguinte, eles começam a admitir a conta gotas
que havia, sim, muita gente conspirando contra. Né? E isso é algo repugnante. Fala, Gani. Olha só, o que o Piperno diz que não tem, tem outras formas de golpe, é verdade, mas todas elas passam pelo uso da força, ou pelo menos pela garantia do uso da força. O que é poder em última instância? Poder é exercer o seu controle, a sua vontade para uma outra parte. O que garante o poder, em última instância, é o uso da força. Não necessariamente das Forças Armadas, pode ser uma força policial. Houve, de fato, uma intenção de um golpe? Houve uma intenção, mas não teve o início de uma ação, né? Não teve o início de um confronto, seja militar, seja com uso de forças policiais. Não houve esse início. Por isso que o general Mourão está correto, o senador está correto na sua afirmação. Pessoal, Piperno, quer acrescentar algo? Eu vi que você estava aí balançando a cabeça. Eu fico imaginando o seguinte, vamos lá, Alan, supor que a explosão do aeroporto de Brasília, lá no dia 24 de dezembro, tivesse dado certo, na ótica lá do terrorista, né? Ele explode aquele negócio. Você imagina, veja, essa turma golpista, eles estavam esperando um fato, né? Eles estavam planejando isso. Você imagina, então, a convulsão que aquilo teria gerado. Quer dizer, os fatos estavam lá. Gente pedindo intervenção, gente pedindo uso de artigo 142, GLO, tudo. Não, quer dizer, o que faltou foi o início da ação. Quer dizer, a cogitação, eu concordo contigo, né? Para mim está evidente que existia, sim, alas do alto comando que queriam, de fato, efetuar um golpe, que existia uma parcela ali das pessoas que estavam acampadas em frente aos quartéis. Agora, o que não teve foi o início da ação. Por isso que a palavra, para mim, semanticamente, a palavra tentativa significa o início de uma ação que não deu certo, né? Teve esse início dessa ação concretamente ou eles ficaram muito mais no campo ali da cogitação? 8 de janeiro foi claro. Aliás, o bando lá, os três terroristas. Mas, Piperno, isso foi antes do eles estavam lá no acampamento. O golpe foi abortado antes do dia 8 de janeiro, foi no dia 30 com aquela mensagem, o presidente não vai em frente, então esse grupo de WhatsApp está acabado. Por isso que eu não vejo ligação entre os dois eventos. Arremate, Piperno, para a gente seguir. Então, com a credibilidade daquele presidente, quem é que garante que aquilo foi de fato abortado?